Alô, alô, amigas e amigos da Tupi, Teutu, PI, Pi. 17h03. O show do Apolinho da Rádio Tupi AM do Rio de Janeiro vai ao ar das 5 da tarde às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, com entretenimento e prestação de serviços. Batendo papo sobre gente, sobre bola, sobre música, sobre tudo que vai acontecendo por aí nesta cidade linda. Lado a lado com os fatos, com as notícias que você ouvirá agora, verá logo mais nos principais telejornais da noite e lerá amanhã nos jornais da cidade. O programa, com as devidas adaptações ao contexto contemporâneo, é um sobrevivente do rádio espetáculo carioca, que alcançou um enorme sucesso no passado. O rádio brasileiro começou em 1923 com Roquete Pinto, fundando a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas o desenvolvimento do veículo na comunicação com as massas só acontece na ditadura de Vargas. Só o trabalho fecundo, dentro da ordem legal que assegura a todos. O rádio espetáculo teve início nos anos 30 e atingiu o apogeu nas décadas de 40 e 50, principalmente através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções durante passo a passo. O Brasil dos anos 50 vivia colado no rádio. Era um país que andava de bonde, usava chapéu e se dividia entre duas paixões, Marlene e Emilinha Borba. E com vocês mais um capítulo de O Direito de Nascer. Na minha rua não tinha luz, o sujeito ligava um caminhão no meio da rua, um gerador, ligava o rádio do caminhão e ficava um monte de mulheres em volta do caminhão, no escuro, com vela na mão, ouvindo o Direito de Nascer. Siga para Rúlio Pérez veio Caxiga para fugir pela direita. Adentro, perigosamente, chutou para gol! Foi pelo rádio, naquela época, que vivemos um dos nossos maiores dramas até hoje. A derrota para o Uruguai na Copa de 50. Ver um país inteiro chorando, todo mundo chorando. Todo mundo chorando assim, chorando como se tivesse morrido a mãe. Quando os teus olhos me olharam... O rádio nos trazia alegrias e tristezas. Como a notícia da morte de Chico Alves, o maior cantor da época. E a voz de Virgínia Lani. Vida é um nó, sassaricando. Todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando. A viúva, o brotinho e a madame. O velho na porta da Colombo. Era um assombro. Sassaricando. Após a década de 50, a expansão tanto do rádio FM quanto da TV é grande. O rádio, no entanto, sofre transformações não só na sua tecnologia, como também na programação. O programa show é realizado por uma equipe formada pelo pessoal do estúdio e os repórteres distribuídos pela cidade. Nossa equipe está aqui prontinha, fardadinha, disposta a oferecer a você o melhor. O apoio técnico Salvador Aiello, general e seu anzol. Central técnica Lolinho Carlos. Operador do transmissor Evandro Gomes dos Santos. Na mesa de áudio, sempre ele, Anderson Almeida, o incrível! Do comando da equipe de jornalismo rubro-negro, Roberto Feres, preocupado. Hoje tem Mengão lá na Ilha do Retiro. A marca forte do show do Apolinho é a cobertura do futebol carioca e nacional. Quem é Apolo? Ok, Eugênio Leal, tomando conta de todo o timaço do Rio. Flamengo, Sérgio Américo. Suspensão do Campeonato Brasileiro é palavra proibida entre jogadores e comissão técnica do Flamengo. Nelsinho quer o time pensando única e exclusivamente no jogo desta noite com o Sport pelas semifinais da Copa do Brasil. Uma característica marcante de um programa show é ter um apresentador alto astral que dá nome ao programa. Meu nome é Washington Rodrigues. Na verdade, é Washington Carlos Nunes Rodrigues.
tenho 66 anos, sou casado, tenho 3 filhos e tenho 41 anos de profissão. 41 anos em cima do andaime radiofônico. Estou aqui também em jornal e também em televisão nesse período todo. Eu sou um perfeccionista, mas ao mesmo tempo eu acredito muito no trabalho de equipe, eu acredito muito na minha equipe. Tenho uma equipe jovem trabalhando comigo, a Kelly Santos, a nossa Kelly Fabu, é Fabu porque ela é fabulosa, o Mr. Binho, o nosso Marcos Vinícius, e mais 20 companheiros que fazem comigo o show do Apolinho. Eles são os produtores, são os repórteres, são os noticiaristas. É um show de notícias, na verdade, é meu programa, mas eu deposito total confiança neles. Eu quero fazer o melhor programa, mas sei que só posso fazer o melhor programa se eu tiver o apoio de gente competente. Eu faço tudo com muito gosto, como se fosse o primeiro dia sempre. Quando eu fui em 1969 para a Rádio Globo, eles compraram um microfone que era usado na missão Apollo, e os astronautas se intercomunicavam com esse microfone sem fio. E a rádio adquiriu um par de microfones desses, e era um microfone que tinha uma marca, era Motorola. Era uma base que você pendurava aqui o microfone ficava na mão, mas a base dele estava aqui, assim, uma base larga, tinha escrito Motorola. Eles tiraram aquilo e botaram um Apolinho. Apolinho era o microfone. Então o Valdir dizia, lá vai o Washington Rodrigues com o seu Apolinho. O seu Apolinho era o seu microfone Apolinho. Mas o ouvinte ouvia seu Apolinho e confundia. Às vezes me chamava o seu Apolinho, o seu Apolinho. E os colegas de sacanagem, que essa raça não vale nada. Aí toda hora, o seu Apolinho, o seu Apolinho. E aí ficou Apolinho, eu também assumi. E hoje está até registrada essa marca. As qualidades do Apolinho são admiradas por amigos e colegas, inclusive concorrentes. Em 69, o Washington era o repórter titular da Rádio Globo, era uma dupla, os trepidantes Denis Menezes e Washington Rodrigues. E o Washington era o repórter titular e já era um ídolo para mim. Eu era criança e tinha nele uma referência pela maneira jocosa, como o desembaraço, né, a desenvoltura dele, a forma como ele conseguia fazer para se sair de situações embaraçosas e abordar os temas mais espinhosos e dar notícias, porque ele era fundamentalmente um repórter, ele era repórter titular da Rádio Globo. Como ele conseguia fazer aquilo de forma tão bem-humorada. Então, esse bom humor do Washington é uma característica que o acompanhou sempre, né? Esse imã que ele possui, esse astral maravilhoso, o Washington é uma pessoa que parece que ele não tem problema. É difícil precisar quando é que eu conheci o Apolinho, mas a realidade é que a gente, na década de 60, final da década de 60, a gente começou a trabalhar junto na Rádio Globo e depois a gente se juntou, separou, depois veio se juntar de novo na Rádio Nacional em 77 até 84, quando eu voltei para a Rádio Globo. E aí também o Apolinho voltou comigo. Eu conheci o Apolinho no rádio, né? A gente começou aqui trabalhando na Rádio Globo. Eu vim para a Rádio Globo em 77, ele tinha saído da Rádio Globo para ir para a Rádio Nacional com o Zé Carlos. Depois ele veio para cá trabalhar na Rádio Globo. Mas eu conheci o Apolinho em Petrópolis. Eu trabalhava na Petrópolis Rádio Difusora, fazia um programa à tarde lá chamado Peça Direto. E um dia o Apolinho, a gente sempre fazia um contato de Maracanã, aquelas coisas todas. Aí um dia ele foi fazer uma matéria sobre o filho do Roberto Carlos, que tinha problema de visão, e aí foi lá no Zé Arigó, foi curado lá pelo Zé Arigó, e ele, na passagem, parou em Petrópolis e falou, você quer fazer uma matéria campeã? Estou chegando agora, gravei lá no Zé Arigó, você quer pôr no seu programa? Aí a gente colocou a matéria no programa, e dele a gente foi crescendo uma amizade muito grande, e até hoje a gente tem essa amizade maravilhosa. O Washington é realmente um caso à parte. O Washington é uma pessoa que, pela facilidade que ele tem de se comunicar e de agregar, ele soma, ensina essa química de estabelecer a harmonia, a hora do perdão, a hora do meio paizão. O Washington sabe como ninguém exercer isso. E o que eu sei de positivo, que me impulsionou na própria carreira, na minha ascensão profissional, praticamente tudo de mais importante, de grande conteúdo do que eu aprendi com ele. Além de ser uma personalidade muito marcante na comunicação, ter um jeito próprio, um estilo próprio, ele é diferente.
O Apolinho tanto faz sucesso como apresentador, como comunicador, como comentarista esportivo e como também faria se tivesse ocupado o espaço do Chacrinha, que para mim o Apolinho é a melhor figura de comunicação na imprensa de uma forma geral após o Chacrinha. O Apolinho é o Chacrinha dos tempos modernos. Ele é um cara muito alegre, muito descontraído. Ele é um cara que tem um pensamento muito rápido, um raciocínio muito rápido, sempre tem uma colocada engraçada. Cara, daria para escrever um livro, mas vou me lembrar de umazinha só. A gente estava em Rosário, estava pegando o táxi para ir para o aeroporto. Escuro ainda, à noite, inverno, né? Aí nós demos carona ao Nelsinho Mota. Nelsinho Mota estava cobrindo para o Globo, fazendo coluna diária, inclusive na Copa do Mundo em O Globo. Aí, de repente, a gente não tinha dormido nada, alguém soltou um pum. Os principais suspeitos, o Apolo e o Denis. E o Luiz Mendes estava uma área que a gente começou a acusar o Luiz Mendes. Aí o motorista do táxi olhou para trás e disse assim, vem cá, onde vocês jantaram antes? Jantaram no cemitério? A Copa do Mundo foi o mais marcante, né? O Brasil campeão, a gente vivendo aquela festa, aquela emoção no estádio e a comemoração também depois. Acho que isso é um fato marcante de qualquer pessoa que trabalha no rádio, que trabalha no esporte principalmente, não participar de uma Copa do Mundo é um fato marcante. E nós vivemos esse momento juntos, em 94 nos Estados Unidos. Foi um grande fato, sem dúvida. Com uma personalidade assim tão positiva, Apolinho só pode mesmo ser líder de audiência. A Rádio Tupi tinha uma programação que não conseguia... Há 40 anos a Rádio Tupi não ganhava nesse horário. De 17 às 19 horas, ela tinha um problema muito sério. E o Washington era o meu sonho, porque eu sabia que ali estava a grande referência para mudar essa interação, ficar muito antenado, ser muito sensível, receptivo ao que o povo está dizendo e estar em sintonia com a atualidade disso tudo, que é uma coisa muito característica, muito própria do Washington. Então o Washington virou essa audiência e passou a liderança. De 18 às 19. E custou um pouquinho mais, quase 2 anos, para virar também de 17 às 18. É um trabalho, né? Um trabalho muito duro que se faz permanentemente pensando nos ouvintes. E eu sou líder de audiência graças à equipe que eu tenho. Eu chego na rádio hoje, 6h30 da manhã e saio meia-noite às vezes. O meu programa ele é um show de notícias. Os tempos mudam, o show é outro, o auditório é pequeno e vazio, mas o público continua prestigiando quem trabalha com alegria e seriedade. Quando eu acordo, para mim, é o começo de tudo. E essa é a razão de ser de eu estar aqui inteirinho, trabalhando, funcionando, se Deus me permitir, ainda por muito tempo.